Olá, fraterno a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos, promovido pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. Na lição anterior iniciámos o estudo do capítulo 27º, hoje continuaremos essa análise e na próxima apresentação concluiremos na totalidade este tema. Vamos então passar à nossa apresentação. O título deste capítulo, Pedi e obtereis. E comecemos por lembrar que este capítulo é composto pelos seguintes temas: condições da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E nas instruções dos espíritos temos os temas modo de orar e ventura da prece. Hoje iremos estudar os temas seguintes: ação da prece, transmissão do pensamento e preces inteligíveis, do item 9 ao item 17. E para a semana finalizaremos então este capítulo com os seguintes temas: da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores e instruções dos espíritos, o modo de orar e ventura da prece. Pois bem, então o tema de hoje é ação da prece, transmissão do pensamento e preces inteligíveis. E nos diz Allan Kardec: a prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre neste caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como a Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único que pode dar eficácia à sua ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim
também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta, até ao fim dos seus dias, uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças, e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e ao que se poderá, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não diria imenso resultado? Estava reservado ao espiritismo provar a sua ação, pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Porque o homem vicioso e mau pode orar com o fervor e confiança que só o sentimento de verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta,
Daquele que só ora com os lábios, não poderiam sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podíamos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao que lhe conferirem momentaneamente uma força especial, quando ele for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daqueles 100. Vamos fazer aqui uma paragem para falar um pouco acerca deste tema. A ação da prece e transmissão do pensamento. E nos diz Marcos, no capítulo 11, versículos 24. O que quer que pedirdes em vossa prece, crede que vos será concedido. Allan Kardec, em suas explicações sobre a ação da prece, definiu-a como uma conversa que se entabula com o ser a quem se dirige, na qual quem ora expressa o que sente no momento e humildemente se abre, se expõe, porque confia nesse recurso sublime percebido pelo homem desde o início do seu desenvolvimento espiritual, embora variando a maneira como o vem fazendo. Na questão 495 do Livro dos Espíritos, no último parágrafo da resposta de São Luís e Santo Agostinho, lemos: são essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns todos os homens, médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. É através da mediunidade generalizada que todos possuem, em desenvolvimento, que todos se comunicam espiritualmente entre si. É por isso que a morte não separa os que se amam, visto estarem unidos pelas vibrações dos pensamentos amorosos. Mas também a morte nem sempre separa aqueles que se odeiam. A diferença está nas sensações agradáveis de quem pensa e recebe com amor
e nas sensações desagradáveis de quem pensa e recebe com sentimento negativo. Assim, a prece pode ter ação direta e positiva quando sai do coração de quem faz, com confiança, com humildade, e chegará até ao ser a quem é dirigida, que recebendo-a, a analisará e lhe dará a resposta adequada às reais necessidades espirituais sob a vontade de Deus que quer o melhor para os seus filhos. Desse modo, a resposta ao pedido de algo que ainda não pode receber virá antes no fortalecimento das suas energias para vencer a situação difícil, no estímulo a perseverar na resignação ativa ou no cumprimento dos seus deveres. A prece atrai os bons espíritos que nos auxiliam sempre, inspirando boas ideias, estimulando o esforço de correção de erros ou o esforço de afastar-se do mal, auxiliando-nos a resistir às tentações internas, sendo esse, muitas vezes, o melhor socorro e que sempre virá. No estágio evolutivo em que nos encontramos, o recurso da prece se constitui em uma vacina contra nossas tentações internas de acomodação, de conformação aos valores terrenos, ao mesmo tempo que se constitui no remédio para as nossas fraquezas morais, estimulando-nos ao esforço contínuo de renovação interior que progressivamente se expressará para o exterior. E por que oportuno, lembramos aqui o que está grafado no livro Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo o impulso e todo o anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhote, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa, ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará as alturas. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra, mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e interseções numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende, assim, a agir com justiça e bondade, e teus rogos suprirão, sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um colaborador de Deus. E estas foram as palavras de Emmanuel. Vamos continuar. O segundo tema de hoje: preces inteligíveis.
E vamos citar Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11 a 14 e 16 e 17. E nos diz o apóstolo: Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala se-lo-á para mim do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é que meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá amém sobre a tua bênção, visto não entender ele o que tu dizes? Verdade é que tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E Allan Kardec nos diz: a prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua desconhecida não passam de mistura de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia. E se não a compreendermos, ela não pode revelar nenhuma. Podemos repeti-la como simples fórmula, cuja virtude estará apenas no menor ou maior número das repetições. Muitos oram por dever, alguns mesmo para seguir o costume. Eis porque eles se julgam quites com o dever, depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem. Mas Deus lê no íntimo dos corações, prescruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Bom, terminamos aqui a segunda parte deste capítulo 27. Vamos para as nossas reflexões sobre o que acabamos de ouvir. Preces inteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Só fazendo-nos entender pelos que nos ouvem, ficaremos em condições de prestar a ajuda adequada àqueles que de nós necessitam. Do mesmo modo, os necessitados precisam ser explícitos em suas intenções, por forma que mais facilmente possamos ir ao encontro de suas necessidades. Um médico, apenas olhando para os seus doentes, não consegue um diagnóstico acertado. Ele precisa saber, da parte do doente, quais os sintomas que este sente, de que se queixa, e então sim, poderá prestar a ajuda necessária. Se doente e médico falarem diferentes línguas, a comunicação sendo difícil, também difícil será chegar a um diagnóstico acertado. Então, compreende-se que precisamos fazer-nos entender, precisamos ser claros em todas as situações das nossas vidas. E, no que diz respeito à prece, Jesus foi perentório. Ela deve ser inteligível, por forma a que todos possam aproveitar com a edificação que esta exerce naqueles que ouvem nossas rogativas. A prece não é um simples ato de falar. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra em comunicação com o ser a quem se dirige e ao qual expõe suas necessidades num gesto de humildade e submissão. Aqueles que, porventura, estejam ouvindo nossas preces e podendo compreendê-las, de certo se identificarão conosco e se juntarão a nós fortalecendo a rogativa. Assim, nossas preces terão maior êxito e todos acabaremos sendo beneficiados. Contudo, se eu fizer uma prece de uma maneira ininteligível, esta não despertará nenhuma ideia. E não transmitindo uma ideia, ninguém sairá beneficiado. Claro que se poderá argumentar, mas então Deus, sendo Deus, não conhece perfeitamente nossas dificuldades e pensamentos? Precisaremos realmente de lhe dirigir nossas rogativas, tendo em vista que Ele tudo sabe? Por outro lado, sendo nós simples seres insignificantes, poderemos alimentar a pretensão de com Ele falar? Realmente, Deus tudo sabe.
E uma das coisas que Ele espera de nós é que nos libertemos do orgulho, pelo que necessitamos, sim, com Ele falar, pedindo-lhe que nos perdoe tanta ignorância, tanta preguiça que ainda nos tolhe a vontade, mesmo nesse simples ato de lhe rogar humildemente que nos valha nos momentos de nossas aflições. E por outro lado, realmente Deus está para lá de todas as nossas cogitações, sim. Porém, Ele tem uma infinidade de seres que em escalões dimensionais, desde o infinito até nós, lhe servem de intermediários. Esses seres têm como função atender às nossas solicitações e dar-lhes o necessário cumprimento. E eles precisam ouvir da nossa boca, com clareza, aquilo que mais nos preocupa, a fim de levar ao Pai nossas rogativas que serão ponderadas e respondidas de acordo com os nossos merecimentos e, acima de tudo, de acordo com as nossas reais necessidades. Sim, porque Deus nem sempre nos dá aquilo que pedimos, mas sempre nos dará aquilo de que necessitamos, por forma a satisfazer nossas reais necessidades e nunca satisfazendo caprichos ou questões materiais que, em vez de nos beneficiar, mais nos prejudicariam caso fossem atendidas. Então, Deus, não podendo descer até nós, espera que nós subamos a Ele através da prece. E se formos fiéis aos ensinamentos de Jesus, também a Ele subiremos um dia através dos nossos atos. Todo bom filho sempre deve agradecer ao Pai os benefícios que deste recebe, ou então será um ingrato. Dirijamos-lhe, pois, nossas preces, não apenas para pedir, mas também para agradecer e para louvar sua obra grandiosa que nos envolve e que está aí, patenteando o amor que Ele tem por todos nós, confirmando assim que nós somos realmente muito importantes para Ele e que, apesar da nossa aparente insignificância, Ele infinitamente nos ama. Possamos, pois, agradecer a Deus a água que bebemos, o pão que nos alimenta, o sol que nos ilumina, os amigos que nos aquecem, a alma, a família que nos ampara, a inteligência que nos permite compreender a nossa existência. E se das mil coisas que precisamos agradecer-lhe, de nada mais nos lembrarmos, lembremos-nos de agradecer-lhe a paternidade. Tantos irmãos nossos se envaidecem porque são filhos de senhores de renome que de algum modo se distinguem na sociedade. Entretanto, nos esquecemos que somos todos filhos de Deus, o Senhor da vida, o Senhor do universo. Faça-se luz em nossas almas e que o seu amor bendito nos envolva, agora e sempre. Até o próximo estudo.